Boa noite, pessoal. Boa noite. Tô vendo várias pessoas, pacientes, amigos, familiares, vários colegas de trabalho entrando. Sejam todos bem-vindos. Esperando o Dr. Jamal também entrar para a gente poder começar nossa live. Agradecer a oportunidade que nós estamos tendo de discutir sobre um assunto que tirou completamente a nossa rotina, que é esse assunto da pandemia, e nada melhor do que termos a oportunidade de informações de qualidade, né? Transmitir ao vivo o jornal. A oportunidade de transmitir, fazer uma live com o Dr. Jamal, uma pessoa experiente, para a gente poder tirar dúvidas dos nossos pacientes, dúvidas dos nossos amigos, informações de qualidade, no momento que a gente tem informações a cada dia se modificando por novos estudos, ao mesmo tempo, algumas informações duvidosas que fazem um desserviço. Então, eu costumo dizer que informação de qualidade seria a nossa maior arma de prevenção em relação ao coronavírus. Eu queria agradecer a presença de Jamal, a disponibilidade. Jamal, que foi um preceptor, um professor, hoje é um amigo, né? É um médico infectologista experiente, mais de 25 anos trabalhando no Hospital Emílio Ribas, que é o maior instituto de infectologia da América Latina. É preceptor da residência, pesquisador, diversos artigos publicados em revistas nacionais e internacionais, contribuiu e muito para o conhecimento que a gente tem atualmente sobre os pacientes com HIV e AIDS. Jamal, mais uma vez, muito obrigado, uma boa noite e seja bem-vindo. Oi, Paulo. Nossa, que delícia participar da live com você. Olha só, esse menino cresceu, né? Jamal, a gente tem hoje diversas perguntas, né? Muitas pessoas fizeram diversas perguntas. Eu tive uma receptividade muito grande, tanto pelo Instagram quanto pelo WhatsApp. Eu estou aqui, recebi 282 mensagens, tentei agrupar essas perguntas, 282, tentei agrupar essas perguntas e até numa ordem de cronológica, né? O que é que a gente poderia fazer em relação a essas perguntas? Eu vou te perguntando e você se sente à vontade para responder quanto você puder, para a gente tentar responder o máximo de perguntas possíveis. Legal. Vamos lá. Em relação à transmissão, né? Falando um pouco sobre a transmissão do coronavírus, a gente ouviu muitos no início do debate que pessoas assintomáticas tinham uma capacidade grande de transmitir a doença. Depois ficou essa dúvida que essas pessoas assintomáticas talvez não tenham essa transmissibilidade toda. O que é que a gente tem de conhecimento atual em relação aos pacientes assintomáticos que muitas vezes não sabem que tiveram coronavírus ou descobriram por um exame feito sem nenhum sintoma em relação à possibilidade de transmissão para outras pessoas? Não há dúvida de que é perfeitamente possível a transmissão de assintomáticos. Isso não é incomum em doenças virais, né? De transmissão respiratória. Então, porque vírus não é um ser vivo, né? Ele precisa de uma célula, ele precisa infectar uma célula de qualquer tipo de animal, nesse caso em especial, ele vence a barreira da espécie e passa a contaminar humanos. E aí você tem um contingente que vai ter sintoma exuberante, um contingente que vai ter sintoma leve e um contingente que não vai ter sintoma nenhum. É assim que funcionam as doenças virais de transmissão respiratória. Se você colocar isso numa pirâmide, o que a gente costuma ver nos consultórios, nos atendimentos, é só a ponta da pirâmide, que são as pessoas que têm sintoma, que buscam ajuda para diagnóstico. No meio da pirâmide está aquele pessoal que vai ser colocado no pacote, isso é uma virose. É verdade, é uma virose. Porque os sintomas e os sinais se confundem com muitas doenças, tanto que o pacote chama-se síndrome gripal, né? Na síndrome gripal, você tem várias infecções virais que dão sintomas muito semelhantes. E na base da pirâmide, que é onde circula, onde o vírus faz a festa, são as pessoas que não têm sintoma e que são as responsáveis por esse mecanismo de transmissão para as outras pessoas. Então,
não há novidade em relação à forma de transmissão. A discussão inicial era porque, como rompeu a barreira da espécie, então, de onde teria vindo isso? De que animal na natureza teria vindo? Passou por algum hospedeiro intermediário para depois infectar humanos? E como seria a transmissão entre humanos, já que na natureza não é essa a forma de transmissão, né? E aí se levantou um questionamento acerca disso. Porque, só para a gente lembrar, a doença é conhecida a partir da segunda quinzena de dezembro. A gente ainda está em julho. É muito pouco tempo se você colocar na linha do tempo o acúmulo de conhecimento sobre uma doença dessa envergadura. E, de novo, para a gente lembrar, em 3 meses o vírus já estava descrito praticamente no planeta inteiro. Então, é um conhecimento que se constrói. Isto posto, o que a gente tem? A gente tem uma transmissão que é por gotícula de saliva e aerossol. O que é mais importante? E contato, né? Que é uma transmissão que parece ter uma capacidade menor de infecção, porque o vírus precisa estar dentro de uma célula em determinadas superfícies e também não tem ensaio de campo, só tem ensaio controlado dentro de laboratório, em que você controla tempo, umidade, temperatura no ambiente. Não é assim que as coisas funcionam. Então, o fundamental aqui é a transmissão respiratória por gotículas de saliva. Quando que isso acontece? Quando as pessoas têm interação. E é da natureza humana a interação. E a proximidade. Eu até brinco que assim, a gente beija tantas pessoas, só que agora a gente foi se dar conta da quantidade de saliva dos outros que a gente é atingido por causa do novo coronavírus. Então, essa é a forma de transmissão. Não tem dúvida sobre essa forma de transmissão. Por conta dessa forma de transmissão é que a infecção se alastrou pelo planeta inteiro. Fora desse mecanismo, não tem nada conhecido. Quem é que transmite? Porque tem uma coisa que é mais ou menos óbvia, né, Paulo? Quem está doente, quem tem sintoma respiratório, regra geral, se recolhe. Porque não é para os sintomas, são sintomas chatos. Quem teve sabe direito como é que isso funciona. Quem tem sintoma fica em casa. Diminui a sua circulação. Quem não tem sintoma é aquele que sai por aí disseminando, porque ele não sente nada. Por que ele ficaria em casa? Né? Então, se alguém ainda tem dúvida sobre isso, é só pensar dessa forma. Quem está tossindo, quem está com febre, quem está com dor muscular, não está na fila do supermercado. Quem está na fila do supermercado, do banco, fazendo compra, andando pela cidade, são pessoas que não têm sintomas. São essas que acabam transmitindo a doença. Então, não tem dúvida nenhuma sobre essa forma de transmissão e sobre a importância dos assintomáticos nesse momento. E para encerrar essa questão, é importante lembrar, porque durante um tempo a gente ainda propôs que não se fizesse os testes em quem não tem sintoma. Muito mais porque a gente não tem os testes na escala que se gostaria de ter. Testes RT-PCR, que é o teste que identifica se a pessoa tem ou não tem o vírus. Não é teste de detecção de anticorpo. Porque teste de detecção de anticorpo, que é a substância que a gente produz para proteger contra uma reexposição, por exemplo, ele precisa de um tempo para você produzir essa substância. E esses testes, inclusive, que são os de primeira geração, eles são ruins até para você identificar essas pessoas. Então, não adianta nada eu saber se a pessoa tem anticorpo, porque quando eu sei desta informação nos que produzem anticorpos, eu já estou numa fase posterior, em que muito provavelmente essa pessoa nem transmite mais. Então, não é esse o grupo que me interessa identificar. Me interessa identificar aquele que tem o vírus, que não tem sintoma. E como é que eu sei disso? Eu sei disso a partir do caso índice.
Então, digamos, eu estou contaminado e no meu entorno tem uma série de pessoas com as quais eu tive contato que não tem sintoma. Me interessa fazer o diagnóstico em mim, que estou contaminado, em todos aqueles que tiveram contato comigo. Por quê? Porque eu preciso identificar neste grupo se tem alguém que seja portadora, porque ele não vai ter sintomas, né? Num tempo X, na linha do tempo eu vou estabelecer isso. Eu vou identificar essas pessoas de tal forma que eu faça o bloqueio imediato. O caso do presidente da República é ótimo para explicar isso, né? O caso índice é ele. Ele tem vários no seu entorno. Então, eu preciso rapidamente identificar quem são essas pessoas, se elas estão contaminadas e bloquear elas em casa. Porque deste grupo, 80% não vão ter nada. 20 vão ter. 20 são os que vão ter sintoma. 80 não vão ter sintomas. Então, eu preciso saber quem são elas. Aproveitando esse esclarecimento, eu queria te fazer uma pergunta baseada nisso. A partir do momento que eu tive um contato com um paciente suspeito ou um paciente que no momento não sabia, mas que depois foi confirmado, idealmente eu devo pedir esse exame do PCR para um paciente depois de quantos dias? Eu tive contato com a pessoa, ela não sabia que estava, depois soube que ela estava contaminada. E aí, quantos dias depois desse contato, idealmente, a gente deve pedir esse exame do PCR para esse paciente? O PCR é uma técnica molecular que identifica um pedaço do vírus numa determinada célula. Então, isso é super importante, dominar essa informação, porque a partir daí é que você vai poder fazer a interpretação do teste ou não. Para você positivar, então, um PCR, você precisa, depois do contato, passar algumas horas. Por que isso é importante? Porque, digamos, eu estou contaminado, acabei de te dizer que estou contaminado. Nós tivemos um contato ontem, tá? Se eu fizer um teste em você hoje, que teve um contato comigo ontem, ainda que você tenha sido contaminado, eu não vou conseguir ver isso, porque o teste só vai identificar a contaminação a partir de um determinado nível de vírus naquela superfície, que é nasofaríngea, né? Que a gente coloca o cotonete lá dentro e colhe o material desse espaço. Quantas horas precisa transcorrer para que você seja positivado se você se contaminou? 3 dias. Ah, mas eu posso ter sido contaminado. Eu posso estar contaminado hoje? Pode, só que o teste não vai conseguir ver isso. Eu preciso ter uma carga maior do que 100. Tanto é assim que o teste ele não sai como resultado negativo. Porque o que significa a palavra negativo? Negativo significa aquilo que não está presente, não existe. O teste ele sai como não detectado. Não detectado significa que eu fiz o teste, mas eu não consigo enxergá-lo. Detectado significa que eu fiz o teste e eu consegui enxergá-lo. E eu só enxergo a partir de um determinado nível de corte. Abaixo desse nível de corte não significa que ele não esteja presente. Quando que ele vai estar presente? De maneira geral, isso depende de uma série de variáveis, né? A capacidade de resposta, a ligação, se o número de receptores que a pessoa tem para aquele vírus, porque aqui também é importante chamar a atenção que o mecanismo é de chave e fechadura, né? Então, Isso, eu deixei essa pergunta também, tem essa pergunta também, sobre chave e fechadura. E talvez eu responda várias, porque para a gente fechar um raciocínio, para entender, você precisa colocar essas coisas. Importante. Então, você tem lá um vírus, né, que ele precisa se ligar numa célula. Para ele fazer isso, ele precisa encontrar a posição ideal para aquilo acontecer. E no caso do SARS-CoV-2, que é esse vírus, ele precisa de um receptor específico, que inclusive tem umas drogas que a gente usa para diminuir a pressão. Esse é o lugar preferencial de ligação
desse vírus e esses receptores eles estão presentes em vários tipos de célula do corpo humano, principalmente em trato respiratório, mas também está em intestino. Então, voltando, esse mecanismo de chave e fechadura significa que os humanos têm isso, né? Esse receptor faz parte destas células de humanos. Mas alguns expressam mais, outros expressam menos. Quais são os determinantes de expressão? A gente ainda não tem. Eles são determinados geneticamente, mas a gente não tem nem como quantificar. De qualquer forma, quando essa ligação acontece, esse vírus precisa entrar, tem uma espícula dele lá, enfim, ele entra dentro dessa célula, ele usa a maquinária da célula para poder replicar. E a partir de um determinado quantitativo, é que ele vai ser possível de ser identificado. Esse período leva um certo tempo, que é o tempo de replicação da célula, e que varia de pessoa para pessoa, porque depende do sistema imune, da capacidade de resposta local, da imunidade, que é determinado por umas imunoglobulinas, enfim. A média são 3 dias. Mas pode ser maior? Pode. De acordo com essa explicação, pode levar mais algum tempo. Quanto tempo seria o máximo para levar? O máximo a gente ainda não estabeleceu. Nos ensaios vai até, se não tiver sintoma, até o 11º dia, que aí a chance de você recuperar é alta. Essa é uma parte da história. Se a pessoa tem sintoma, a chance de você recuperar pode ser um pouco maior. E aqui, Paulo, fazendo de novo uma outra observação, que provavelmente tem até uma pergunta assim, a gente repete depois, não tem nenhum problema, é que a doença tem, no meio médico, a gente chama de bimodal, né? Então, aparece num primeiro momento, a gente falou de quem não tem sintoma, mas quando a pessoa tem sintoma, às vezes é um sintoma leve, a pessoa tem lá uma febrinha, tem um discreto mal-estar, aparece uma dor muscular, a pessoa fica meio deprê, né? Assim, abatida, dura pouco tempo, daí ela fica bem, e ao redor do 7º, 8º, 9º dia, ela piora. Principalmente se ela tiver comorbidades. Daí ela faz os sintomas exuberantes, com falta de ar, com uma tosse, daí você vai fazer a tomografia para ver o nível de comprometimento pulmonar, que é um pouquinho diferente da primeira fase. E se você fizer PCR nessa pessoa, você vai encontrar isso positivo. A doença, ela tem relação com a inflamação. Então, é um vírus que provoca inflamação. Não é porque ele está lá, mas a presença dele ali, num tempo maior, inclusive, faz com que a inflamação persista. Então, para quem tem sintoma, essa linha do tempo que eu acabei de colocar aqui, ela pode ser um pouco mais elástica. Para quem não tem sintoma, o que significa não apresentar os sintomas graves? Significa que, de alguma forma, o seu organismo está brigando contra aquele vírus e está resolvendo essa briga, né? Então, é por isso que você não consegue encontrar, depois de um tempo muito longo, o vírus nessas superfícies. Certo. Pegando também um gancho nessa pergunta, aqueles pacientes que tiveram coronavírus, sejam oligossintomáticos, seja poucos sintomas, ou que se diagnosticaram assintomáticos pelo exame, esses pacientes podem ter uma capacidade de transmissão durante um determinado período de tempo, como você acabou de explicar. A pergunta que eu recebi em alguns pacientes foram: para quem tem contato com paciente de risco e teve o coronavírus, idealmente, a partir do teste positivo, a gente contaria quantos dias a partir desse teste positivo, contando que, retrospectivamente, eu posso ter tido 3, 4, 5, 6, 7 dias antes a contaminação, né? Então, a partir do momento que eu tenho um teste positivo, a partir de quanto tempo eu posso ter contato com outras pessoas? Lógico que com todas as medidas de precaução mantidas. Entre 10 e 14 dias, você encerra esse ciclo. Por quê?
Porque no 14º dia, ainda que você encontre um PCR fracamente positivo, a capacidade de infecção desse indivíduo é zero, é nada. Então, a gente está falando de pessoas que não têm sintomas depois de você identificar um teste positivo. Então, o que significa isso? Normalmente, quem não tem sintoma tem uma capacidade de resposta, isso é mais ou menos um dogma, né? Quem não tem sintoma tem uma capacidade de resposta boa contra o vírus. Boa no sentido, e aqui é muito interessante, porque a doença é uma doença inflamatória, o que é que você está chamando de bom? Né? Bom pode ser isto, na medida em que você não tem sintoma, mas bom também pode ser aquela resposta super intensa que faz com que você faça tromboembolismo pulmonar. Aquilo também é uma resposta boa. Do ponto de vista de medicina, é uma excelente resposta, só que do ponto de vista clínico é péssimo, porque a pessoa fica muito adoentada, entra em insuficiência respiratória. Mas a resposta por si só, ela é muito intensa. Então, o que para facilitar o entendimento, sabe, é assim, um carro que tem um freio ABS, né? Que é ótimo, só tem um problema, tem que saber usar. Nesse caso, o carro tem um freio ABS que não sabe usar. Então, ele breca de maneira muito súbita e você vai bater sua cara no vidro. É só isso. Então, a resposta é boa, só que você vai ficar muito adoentado. É tão boa que foi muito forte, passou do limite, né? Então, no assintomático, se você coloca 14 dias, porque você identificou, de isolamento, que é isso que interessa, 14 dias, assunto encerrado, terminou, Certo. você nem precisa repetir o teste, porque essa é a segunda parte dessa história, né? Você não tem que repetir o teste para dizer, agora eu estou livre desse negócio. Não tem nenhuma indicação. Em julho de 2020. Em 7 de julho, né? Porque, de novo, o conhecimento está sendo construído. Se isto mudar, é improvável que mude, porque a gente também está usando algumas informações que a gente tem de outros vírus, né? Você não faz um teste para saber se a pessoa terminou o sarampo ou não. O sarampo é uma boa doença porque tem uma forma de transmissão similar. A diferença é que no sarampo, tudo isso que a gente está falando, a gente ainda tem um bloqueio vacinal, né? Para aqueles que se negam a tomar vacina, a gente tem o bloqueio vacinal. Então, provavelmente com a Covid, com o SARS-CoV-2, a gente vai ter mais ou menos a mesma coisa. Você faz o isolamento nas populações que não tomaram vacina, você vai lá e vacina quando a gente tiver esse material disponível. E para finalizar um pouco sobre essa parte de transmissão, várias perguntas que meus pacientes me fazem e pediram para eu fazer também em relação à atividade física. A gente sabe que a atividade física é importante em relação à prevenção de diversas doenças, principalmente as doenças cardiovasculares. E os pacientes pedem informação em relação à transmissão se ele estiver fazendo atividade física em ambientes abertos, como praças, como parques, usando máscara, como uma caminhada sozinho ou com apenas um indivíduo da mesma casa, ou andar de bicicleta. A gente sabe que a possibilidade de transmissão em ambientes abertos, usando máscara e fazendo a sua atividade sozinho é bem menor. Mas você tem orientado alguma coisa em relação à atividade física para os seus pacientes ou segura um pouco e espera? Então, essa não é uma pergunta fácil, né? Porque Não, de fazer jeito uma nenhum. atividade física de máscara, a gente que é obrigado a usar máscara, né? Agora mais ainda, né? Não é uma coisa muito confortável. Chega uma hora que você começa a ficar até mal. Fazer uma atividade de impacto, por exemplo, de máscara, é extremamente desagradável. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo, que é fundamental manter o distanciamento, né? Alguém da mesma família, com quem você convive o tempo inteiro, e que também não está exposto a outros ambientes, porque não basta ser da mesma família, né? Por exemplo, a minha família, você sabe,
eu tenho 2 filhas e 2 genros que não estão na área hospitalar. Então, eu fico com eles, de que forma eu fico com eles? Então, no ambiente hospitalar, eu estou absolutamente protegido, tomo todas as precauções, e aí o contato é menor, obviamente. Por quê? Porque eu estou em risco, eles não. Então, não faz sentido, só porque é da mesma família. Então, precisa ver quem que está exposto. Porque eu sempre digo que essa doença, a estratégia é de exterminar o formigueiro, né? E a gente vê muito isso. Os idosos restritos em casa, e aí o idoso adoece, e aí você pergunta, mas espera, ele estava saindo? Não. Não, mas quem sai? Porque o vírus não vem, bate na sua porta e fala, vou entrar. Não é assim que funciona. Alguém pegou isso e trouxe para dentro de casa. E este alguém, regra geral, é um assintomático. Então, você quer fazer atividade física, mantenha o distanciamento. Faça, preferencialmente, sozinho. Não toque em nenhuma superfície enquanto você está andando. Por quê? Porque tem a transmissão. É curioso, né? Quem nunca viu alguém assoar o nariz e esfregar na árvore ou no ponto de ônibus? Quem nunca, né? Há quanto tempo aquilo foi feito? Aí você vai e toca naquilo, óbvio que você não vai olhar o cara assoar. Eu estou exagerando no exemplo só para ver como os argumentos são frágeis, né? Óbvio que se eu olhar alguém fazendo isso, eu jamais vou encostar, mas você não viu, inadvertidamente você vai tocar. É assim que é a forma mais comum? Óbvio que não. O vírus não passa pela sua mão, mas passa quando você toca uma superfície dessa e encosta no seu olho. Movimento esse que a gente faz inúmeras vezes em 1 hora, né? Se você tocar na sua boca, que é outra coisa que você vai fazer, isso você faz várias vezes durante o dia. Então, se você fizer isso, está feito o estrago. É a forma mais comum? Óbvio que não. Mas quando você está pondo em quarentena lugares, é fundamental que as pessoas entendam que todos têm que fazer isso. Não é você que pode sair para fazer a sua caminhada e o resto da cidade está em quarentena. Não. Aguarde as orientações das autoridades sanitárias de flexibilização para você poder fazer isso. Por que que é assim? Para garantir a integridade de todos, não é só a sua. Então, é possível fazer atividades físicas? Desde que aquele lugar já esteja numa fase de flexibilização. Caso contrário, não faça isso. Porque quarentena é um processo, não é uma experiência humana agradável, é uma das piores experiências humanas porque restringe a sua circulação. Isso cria um estresse psíquico, e não é o Jamal que está falando, o mundo inteiro documenta isso. Tem aumento expressivo de quadros depressivos, porque principalmente em populações de mais idade, porque não é agradável. As pessoas de mais idade não gostam de usar máscara porque cria uma sensação de angústia muito ruim, né? A finitude da vida impõe uma certa dificuldade respiratória, por exemplo. Não é o pré-óbito, não é disso que a gente está falando, mas a pessoa com quadros respiratórios pulmonares crônicos, por exemplo, você põe uma máscara, a pessoa se sente asfixiada. Então, você precisa tomar muito cuidado com esse tipo de abordagem. Certo. Também essa população não vai para a rua para fazer exercício, é fato. Mas quem vai costuma ser jovem, que vai trazer para dentro das casas. Então, é por isso que precisa tomar cuidado com esse tipo de postura. Não é proibido fazer exercício físico, mas no momento de recolhimento, a gente precisa desenvolver outras estratégias para os exercícios físicos. É seguro? Eu diria não, né? Eu vejo muita gente em parque, por exemplo, correndo, jovens. Se o sujeito dá um espirro de máscara, pronto, fez o aerossol, principalmente essas máscaras caseiras ou máscaras cirúrgicas, que tem uma proteção menor, né?
deu um espirro, pronto, fez um aerossol. Se você estiver numa distância, aí não adianta nem 1,5 m, 2, porque o aerossol, a distância, ele alcança uma distância maior. Então, se isso acontece, por exemplo, está feito um acidente grave num ambiente desse. Então, não é adequado. Por último, não menos importante, eu vi algumas imagens da Barra, né, lugar que eu gosto muito, mas assim, e eu sempre falo, qual é a cidade que você está que não tem gente andando que nem... Você acha que só você teve a ideia de andar? É isso mesmo que eu estou... É verdade esse bilhete, né? Só você teve essa ideia? Amigo, um monte de gente na cidade teve a mesma ideia para andar no mesmo lugar. Então, você não vai estar sozinho numa coisa dessa. E, para além disso, é importante que você não interaja com outras pessoas. O que não é uma situação muito fácil, né? Imagina, você encontra seu vizinho andando, você não vai interagir? Não faz sentido. Então, siga as orientações da autoridade sanitária local. Se não está aberto fique em casa. Enquanto a gente não tiver vacina, Paulo, tudo que a gente está falando é só para minimizar o risco. Eu não vou usar a palavra acabar com o risco em nenhum momento da fala aqui, porque não existe acabar o risco. Você minimiza. Não é... Isso também não te autoriza, porque só diminui o risco, então eu vou correr o risco. Não, porque não é o seu. A probabilidade, por exemplo, de uma pessoa da sua idade ou menor do que você evoluir de maneira desfavorável é pequena, é verdade. No entanto, é essa pessoa que vai interagir com uma pessoa de mais idade, com comorbidade, ainda que nem saiba que tem as comorbidades, e que vai provocar essa catástrofe. Então, não é adequado. Não é adequado. Ô Jamal, falando inclusive sobre o que você falou agora dos grupos, né, de risco, que muitas vezes a gente tem pacientes jovens, assintomáticos, que são expostos e acabam levando, infelizmente, para os pais, para os avós, que são idosos e com algumas doenças, né? Falando um pouquinho sobre os grupos de risco, falando até puxando a sardinha para o meu lado, a gente sabe que os pacientes coronaropatas, pacientes com insuficiência cardíaca, são pacientes que são mais predispostos a ter doenças graves, seja qualquer tipo de infecção, uma pneumonia, uma infecção urinária e com o coronavírus também. Eu queria que você explicasse para a gente quais são os grupos de risco principais que a gente tem hoje para a maior possibilidade de complicações e que você falasse também um pouco, até para os nossos pacientes ou seguidores jovens, que infelizmente nós estamos vendo também pacientes jovens sem nenhum tipo de comorbidade e que também estão evoluindo para formas graves. Lógico que a proporção é muito menor. O que é que você tem de experiência em relação a esses pacientes jovens e em relação aos grupos principais de risco para complicações? Então, já é sabido, né, que populações mais vulneráveis são acima de 50 anos de idade, obesos, cardiopatas, nefropatas, diabéticos. Então, o pacote síndrome metabólica, ele é o completo para essa faixa etária. Pneumopatas, então, pacientes que têm doença pulmonar obstrutiva crônica, com uma história prévia de tabaco, tudo isso é risco para má evolução. Jovens, então, portadores de doenças cromossômicas também são risco para isso. Jovens obesos, risco alto para isso. Quanto maior o grau de obesidade, maior o risco de uma doença pulmonar grave causada por Covid. Eu estou chamando de doença pulmonar porque é a expressão mais evidente do quadro, né? A insuficiência respiratória é a expressão mais evidente do quadro. Mas ela não é especificamente uma doença pulmonar, ela é uma doença inflamatória. E o obeso é um inflamado crônico. Então, você junta duas situações, uma inflamação aguda com uma inflamação crônica, o pacote complicação está posto aí. Então, é fundamental que essas pessoas tomem ciência rapidamente disso e se protejam, porque os jovens têm isso.
Tem uma questão que está posta que também tem relação com etnia, né? Negros têm mais ocorrência de doença renal, por exemplo, e isso faz parte, não precisa ser idoso negro para ter isso. Os jovens têm mais uma ocorrência desse tipo de manifestação. A mesma coisa para a hipertensão arterial. Então, jovens negros com estas condições clínicas, que às vezes nem eles sabem que tem hipertensão, a gente acaba descobrindo isso quando ele faz o COVID. Precisa tomar mais cuidado em relação à infecção. A proteção precisa ser mais... A gente tem que proteger todo mundo, mas você tem que ter um olhar especial sobre populações que são mais vulneráveis. Então, fundamentalmente, são esses. Porque é fato que pessoas de menor idade têm uma chance menor de má evolução. É curioso que a gente achava que era menos até, né? No primeiro momento. E talvez isso tenha relação com diferenças genéticas entre as diversas etnias. Porque, como as primeiras descrições vieram da China, que é uma etnia diferente da caucasiana, por exemplo, ou de ascendência africana, a gente ainda não tinha muito esse perfil. Não tinha e ainda não tem. É bom ressaltar, porque essa história ela não está completa, ela não está toda contada, mas a gente está tentando identificar, eventualmente, outros fatores de risco que possam ser acrescidos nesse pacote completo. Só para concluir essa parte de fatores de risco, em relação ao grupo de gestantes, a gente tem alguma informação sobre os estudos atuais de algum tipo de complicação ou um maior risco de complicação, maior risco de interferência na gestação em relação a esse grupo específico? Essa pergunta é super interessante, porque gestação é fator de risco para influenza vírus, né? O vírus influenza, que é o vírus da gripe. Mas, especificamente para essa, a gente tem um olhar de observação sobre essas populações. Ainda não nos permite afirmar que gestantes são risco para má evolução. Ainda não tem esse número que dá esse poder para a gente dizer é um risco ou não é um risco. De qualquer forma, o que a gente tem feito, e o mundo inteiro também, é estudar melhor essa população. Porque, em princípio, o vírus não provoca nenhuma outra disfunção, não piora, não acelera o nascimento, não aumenta o risco, em princípio, de manifestações pulmonares, nada, nada, nada disso. A gente tem um ou outro caso de crianças que nasceram de mães com SARS-CoV-2, mas ainda não conseguimos afirmar nada em relação a esse aspecto. É importante também, Paulo, que assim, uma mulher grávida deve se proteger a mais, porque a gente não quer contar a história de risco delas, né? Então, ainda que a gente não tenha essa resposta neste momento, é importante que elas façam a sua proteção. Redobrem, inclusive, a proteção para não ser mais um número nessa história. Certo. Bom, em relação a sintomas, você já explicou para a gente um pouco antes, né, em relação aos sintomas. Eu queria só que você fizesse uma observação para a gente em relação à febre. Porque a gente vê muitas pessoas pensando, não tenho febre, eu tenho febre. A gente sabe que como é uma doença que tem um caráter importante em relação à inflamação, não necessariamente uma grande porcentagem desses pacientes vão desenvolver febre. Principalmente aqueles pacientes idosos, que já têm uma certa dificuldade em relação ao aumento da temperatura, que não é um bom parâmetro de infecção. Eu queria só que você explicasse essa parte da febre para a gente, porque a gente vê as pessoas se preocupando muito com a febre, quando na realidade é apenas um dos sintomas, né? Exato. E é interessante essa sua observação, porque de verdade não é o que mais você vê em relação à doença propriamente dita. Não é um fenômeno que chama atenção. E quando aparece, às vezes é uma febre até baixa, que passa batido, né? A pessoa não se queixa. Se queixa mais de uma fraqueza, de dor muscular, que é uma coisa bastante interessante. Uma tosse, que costuma ser uma tosse seca.
Os quadros moderados, por exemplo, eles excepcionalmente têm febre como sintoma. E é interessante porque nos primeiros casos da China, a febre era o achado mais comum nas populações da China. A gente hoje aqui não vê. Depois, hoje é... Que dia da semana é? Me perdi agora. Terça-feira. Quinta-feira a gente vai apresentar os dados também num seminário na web. Depois, se você quiser, até te mando o link dos dados que a gente tem do hospital, lá do Emílio. Né? Eu que vou moderar essa mesa. Então, não é um fenômeno que a gente tem visto com frequência, não. Nem nos casos graves. E você chamou a atenção também para um fenômeno de populações de maior idade. Né? Os idosos excepcionalmente respondem com febre quando fazem infecção. A coisa mais comum é alteração de comportamento, por exemplo. Quanto mais idoso, precisa chamar muita atenção. E aí o diagnóstico é até mais difícil, né? Porque você põe no pacote de alterações neurológicas quando não tem nada a ver. É um distúrbio metabólico que leva a um transtorno psíquico. A pessoa fica mais amuadinha, né? Então, não é febre o sintoma principal, não. Tosse com frequência. E tem um dado bastante interessante em relação a sinais e sintomas daqui, que é perder o olfato e o paladar. Esse é um fenômeno bastante interessante, até se é um trabalho hoje, uma publicação da patogênese, né? Por que isso acontece no SARS-CoV-2, na Covid? É bastante comum. A pessoa estava super bem, aí ela foi passar o desodorante ou o perfume e todo dia ela sentia aquele aroma e de repente ela parou de sentir. Então ela foi tomar alguma coisa, café, que é muito todo mundo toma café, né? Pelo menos a maior parte da população. Aí toma e não sente gosto de nada. Aquilo tem gosto, eu brinco, que deve ser de pasto, né? Porque você imagina você tomar um troço que carne tem gosto de nada, café tem gosto de nada. Então, esses são os sintomas mais evidentes que chamam bastante atenção para as formas leves e moderadas. Das formas graves é o desconforto respiratório. É muito interessante porque, às vezes, você nem consegue observar isso. Aí você põe a pessoa em movimento e você vê que ela muda a saturação, né? Que é a quantidade de oxigênio que você tem no sangue. Às vezes ela chega para atendimento, você mede a saturação dela, ela está relativamente estável. Aí você põe ela para fazer um movimento, manda ela andar um pouco mais, pronto. Você observa essa alteração na saturação, indicando já um comprometimento pulmonar um pouco mais severo, né? Certo. Falando um pouco de imunidade, Jamal, eu queria que você, rapidamente, até para a gente entrar nessas perguntas de imunidade, para você me dizer para o pessoal, que você já explicou, diferença entre PCR, IgM e IgG, só para a gente partir para a próxima pergunta. Tá, então, PCR, que é a reação da polimerase em cadeia, é uma técnica de diagnóstico molecular que você colhe material, coloca uma espátula que parece um cotonete comprido no nariz e na boca, vai até a garganta para colher material desse lugar, que é onde tem células que têm receptores para esse vírus. Então, esse tipo de teste faz o diagnóstico da presença do agente ali, do vírus naquele espaço. Quando você encontra o vírus naquele lugar, você pode afirmar que a pessoa está com uma infecção causada por aquele vírus. Ponto. O diagnóstico que a gente faz em sangue, tanto o teste rápido, que você espeta a ponta do dedo para colher uma gotinha, que aí você coloca num cassete, né? Chama cassete aquilo, mas muita gente nem sabe o que é um cassete, porque isso aí é do século XX, né? Mas, enfim, que é um negocinho comprido, assim, de plástico, que você pinga ali uma gota do sangue, aí você pinga uma gota de um reagente, esse vai ocorrer uma reação ali que vai identificar se a pessoa tem anticorpos, como o próprio nome diz, é alguma substância
contra um corpo estranho, anticorpos, que são o que a gente mede nesses testes e no teste de sangue, de maneira geral, são duas classes de anticorpos. Uma que a gente chama IgM, M de Maria, que é a primeira resposta que todos os organismos humanos fazem quando são agredidos, né? Então, um tipo específico de célula produz essa substância como resposta de uma doença aguda. Leva alguns dias de intervalo entre a produção dos anticorpos da classe M para os anticorpos da classe G. A gente também pode fazer anticorpos da classe A, que são anticorpos da mucosa. Já que o vírus entra pela mucosa, a gente pode usar essa estratégia para identificar num período mais curto. Então, a gente tem 3 testes para a detecção de anticorpos: IgM, IgG e IgA. Qual é o problema desses testes? Esses testes, por enquanto, eles têm uma sensibilidade, que é a capacidade de identificar se aquela pessoa tem, de fato, aquilo, ainda baixa. E por que é assim? Porque, infelizmente, a gente ainda não tem uma estrutura capaz de dizer que aquele teste vai ter uma alta sensibilidade ou não. Não tem disponível comercialmente esse teste, porque a gente ainda não tem know-how para produzir esse teste de alta sensibilidade. E, normalmente, é assim que acontece para os testes de primeira geração para doenças novas. A gente já viu isso em várias outras situações. O HIV é o exemplo mais óbvio dessa história. E aí, o que a gente está fazendo ainda nesse primeiro momento? Está usando um único perfil para fazer esse diagnóstico. O que eu acredito que a gente vai ter daqui mais algum tempo, e esse tempo não deve demorar muito, uma estratégia para diagnóstico sorológico, porque ele é mais fácil de fazer, usando testes de rastreio primeiro para testes de confirmação na sequência. Por que isso? Porque é importante também saber se as pessoas, em algum momento, fizeram infecção, não tinham sintoma e não foram rastreadas com testes moleculares. Só que, nesse momento, o que a gente pode falar? A gente pode dizer o seguinte, que um teste de anticorpo negativo não afasta a possibilidade de você ter tido a doença. Por que isso acontece? Porque o tipo de resposta para esta infecção não parece ser dependente exclusivamente da produção de anticorpos dessas classes. Tem alguns trabalhos que estão saindo mostrando que o tipo de resposta de anticorpo nessa doença é baixo mesmo. E que o tipo de resposta mais importante para essa doença é de uma outra classe de imunidade que é relacionada à célula T e não à célula que produz esses anticorpos. Então, ainda é muito precoce para você dizer que quem teve a infecção ganhou um passaporte imunológico. Parece ser bem complexo isso, né? Mas eu estou tentando simplificar para que a gente possa entender, porque isso é difícil, inclusive, para médicos. A gente está tendo que desconstruir mitos, e esses mitos vieram a partir dos anos 80 do século passado, que você fez uma infecção, você produz anticorpos da classe de mucosa, por exemplo, faz IgA, faz IgM, faz IgG. E aí tem até uma curva. E essa curva para SARS-CoV-2 ou para os coronavírus, ela parece ser um pouco diferente das curvas que a gente tem para as outras doenças. Então, o que a gente achava que a produção de IgM antecedia a produção de IgG, em alguns dias, a impressão que dá é que a curva é mais achatada ainda e que você tem uma produção simultânea de IgM e IgG, mas que não atinge pico, indicando que provavelmente a imunidade não está relacionada com célula B e sim com célula T. Mas
tudo para dizer o seguinte, tenha um pouco de paciência, tá? A gente vai ter testes melhores do que esse. O que importa nesse momento é que, primeiro, não tem passaporte imune, e o passaporte imune é aquele que, ok, você teve a infecção, acabou o seu problema. Porque essa proteção para vírus corona ou para coronavírus, outros que são responsáveis por resfriados, por exemplo, ela não é perene, ela não é perpétua. Como não é para influenza, por exemplo. Então, provavelmente, se você teve hoje coronavírus, eu não sei se no ano que vem você não pode ter coronavírus de novo, né? Então, não ganhe o passaporte imunológico, continue tomando cuidado até que a gente possa ter a resposta para isso. Nós vamos ter a resposta. Se ela é duradoura ou não, a gente vai saber. Não sabemos ainda agora. Se não sabemos, precisa tomar cuidado. Eu deixei umas Dá para três. entender tudo isso? Dá. Eu deixei umas três perguntas principais, né, que foram as que foram mais requisitadas pelas pessoas, e uma delas foi essa que você acabou de responder, em relação ao paciente que teve o coronavírus. Depois de algumas semanas, o médico dele pediu uma sorologia, veio com IgG positivo, e aí a dúvida de todo mundo é: esse paciente pode vir a ter coronavírus novamente? E aí, pelo conhecimento que a gente tem atualmente, pelo que você explicou agora, de uma forma sintética, muito provavelmente esse paciente pode vir a desenvolver coronavírus depois de algum tempo. Quanto tempo depois, a gente não sabe. Mas a curto prazo a probabilidade é menor, mas não isenta de tomar todas as medidas de prevenção como se não tivesse tido, até porque para você evitar a forma de contaminação, de outras formas de contaminação para outros pacientes. Resumindo, né, é mais ou menos isso? É isso, porque a gente não tem nem 12 meses. Na linha do tempo de doenças infecciosas, isso é nada, né? Então, imaginemos que em dezembro de 2020 a gente tenha uma resposta. A gente teste de novo aqueles que tiveram a infecção em dezembro de 2019. E aí a gente encontre títulos muito baixos, título é uma quantidade pequena de anticorpos. Aqui a gente precisa tomar cuidado, porque é interessante nesse tipo de doenças infecciosas que algumas infecções, ainda que a pessoa tenha título baixo, quando ela se reexpõe, ela não faz a doença, porque aquela quantidade de anticorpo ganha memória e ela pode proteger de uma segunda exposição. Então, esse é um detalhe que a gente ainda não tem a resposta. A segunda coisa que também acontece em doença infecciosa, por exemplo, o dengue, que você tem vários sorotipos de dengue, uma reexposição para algumas variantes, você pode ter uma doença mais grave. Para esse novo coronavírus, a gente ainda não tem essa resposta. Uma reexposição num tempo X pode provocar uma doença mais moderada ou mais grave. Então, veja, tem várias perguntas que a gente ainda não tem as respostas. Teremos, mas a gente ainda não tem a resposta. Daí, algumas pessoas dizem, nossa, mas nesse universo tão absurdo de casos, não consegue dar uma resposta dessa? A gente gostaria muito de poder dar. Tem pistas que podem indicar um determinado caminho. Então, se eu tiver que dar uma pista aqui, muito provavelmente, quem teve vai estar protegido, ainda que por um tempo maior do que os outros coronavírus, por um tempo maior. É muito provável que isso seja verdadeiro. Se o vírus não sofrer uma mutação que quebre isso, né? Até esse momento, não há evidência de que a mutação possa quebrar isso. Mas é tudo muito novo, né? Os vírus, de maneira geral, eles é o exemplo mais bacana, eu acho, da seleção natural, porque sob pressão seletiva, ele pode sofrer uma série de transformações. E a gente ainda não tem nem esse painel. Qual é a pressão seletiva que esse vírus sofre para sofrer, sem ser redundante, para mutar e provocar um outro tipo de doença? Então, ainda não tem essa informação.
Ô, Jamal, a gente tem poucos minutos. Eu tenho duas perguntas importantes para fazer para você e a gente fazer nossas considerações finais. Você se importaria da gente encerrar a live, né, já que a gente não teria tempo de responder essas duas perguntas, e eu abrir de novo a live só para a gente responder essas duas perguntas? Paulo, E são duas tanta informação perguntas para você. excelentes e polêmicas. Uma falando sobre os medicamentos preventivos e de tratamento, que é importante e eu acho que isso é extremamente esclarecedor a sua opinião. E a outra em relação à vacina. Eu acho que se a gente encerrar em menos de 10 minutos, a gente consegue responder essas duas e continua. E a gente responde essas duas principais perguntas que eu deixei para o Vamos lá. final justamente porque o povo queria. Eu vou Tá encerrar bom. aqui e a gente reabre.